Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas. Começando hoje aqui o projeto Conhecendo Jesus, né? A gente conhecer a pessoa de Jesus Cristo, né? Quem que é Jesus Cristo, o que que ele fez, quais foram os milagres, tudo. Tudo isso está relatado aqui na Bíblia, né? Hoje a gente vai começar lendo o Evangelho de São João. Ia falar mais aqui, ó. Aqui tem uma introdução, só que a gente não vai ler essa introdução, porque a gente vai conhecer Jesus vendo o relato da vida dele, o que ele fez, né? Como ele viveu, quais foram as suas palavras. E o objetivo desse projeto é deixar o que está escrito de Jesus nos dizer quem ele é. Não a gente ficar, quando Jesus faz uma coisa, mas por que que ele fez isso? Por que que ele não fez? Por que que ele não fez diferente? Isso não vai ter nada aqui. A gente vai conhecer quem é Jesus e depois que a gente lê todos os evangelhos, a gente tem uma percepção de quem é Jesus, a gente pode ter esses questionamentos. Ontem eu ia postar o vídeo, mas eu fui editar o vídeo, deu problema. A gente vai ler o Evangelho de São João, né? Que São João, ele foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Um dos 12. Então ele viveu com Jesus Cristo e ele tem propriedade para escrever o que é a vida de Jesus, né? A gente vai fazer assim, como um capítulo é muito grande, a gente vai ler parágrafos e no final, tipo assim, retomar o que aconteceu, né? Então conhecer ele, a pessoa dele e o que ele quis dizer. E se você tiver caneta e caderno, quiser anotar o que você não entende, pode anotar para depois você tentar entender melhor, né? Então vamos começar aqui. Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. Primeiro, no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos que acreditassem por meio dele, ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, versículo 9, aquela que ilumina todo homem, ó, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João dava testemunho dele, proclamando: este é aquele a respeito de quem eu falei. Aquele homem que vem depois de mim passou na minha frente, porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos, e um amor que corresponde ao seu amor. Porque a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Revisão de tudo que a gente viu, né? A gente viu, ó, no começo a palavra já existia. Então vamos pôr aqui, ó, começo. Começo é o tempo. Tempo. No começo a palavra já existia. Então, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Então a palavra existia no começo, a palavra, e a palavra é igual a Deus. A palavra é igual a Deus, só que a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Então a palavra estava voltada para Deus de frente, só que ela era Deus também. Então ao mesmo tempo a palavra está de frente com Deus, mas também é Deus. Então a gente não está entendendo. Então a gente sabe que a palavra é Deus. Então quando fala a palavra é igual a Deus, só que mesmo sendo uma pessoa diferente de Deus. Só para a gente entender, a gente não compreende, mas entende. No começo ela estava voltada para Deus, no começo. Então tem isso aqui que é Deus e tem a palavra que não é esse Deus, só que é Deus ao mesmo tempo também. É complicado assim mesmo, porque é assim mesmo. No começo ela é voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela, da palavra. Então as coisas foram criadas por meio da palavra.
Então assim, a palavra criou, foi assim, a palavra criou. Deus enviou a palavra que criou tudo. Ok. Vamos aqui. O que é esse negócio aqui? Tudo foi feito por meio dela, e tudo que existe, nada foi feito sem ela. Então tudo foi feito por meio da palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. Exemplo aqui, vou pôr o mundo. A terra. A terra foi criada. E tudo que existe, existe porque a palavra está aqui. Palavra. Então a palavra, nada foi feito sem ela. O que existe, nada foi feito sem ela. Então tudo que existe foi feito pela palavra. Nela estava a vida, na palavra igual a vida. E ela era a luz dos homens. E a vida é a luz dos homens. O homem, vou pôr aqui, ó. O homem é a luz. Vou pôr isso aqui como se fosse a alma, a vida, né? Então, a palavra aqui, que era Deus, criou o mundo, tudo foi criado com ela e nada sem ela. E essa palavra que é Deus é a vida, e a vida é a luz dos homens. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida, que é a luz dos homens, que é a palavra que é Deus. Então, no final, Deus é a luz dos homens. Só que tem e não é. Porque é o mesmo e também não é. Como assim? Aí, aos poucos, a gente vai entendendo. Aí, ó, essa luz, que é a palavra... essa luz que é a palavra... Essa luz brilha nas trevas. Beleza, a gente sabe, né? Onde tem luz, o escuro some. As trevas não conseguiram apagá-la. Então, tem uma coisa que se chama trevas. Vou pôr um X aqui. Que quis apagar a luz, só que não conseguiu. Então, a trevas é contra Jesus, contra Deus. Aquilo que é contra Deus tentou apagar a luz, mas não conseguiu. As trevas não conseguiram apagá-la. Beleza, aí aqui terminou, aí começou outra parte. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Deus, vamos pôr aqui, ó, enviou um homem, não caiu do céu, né? Vamos pôr João. Vamos pôr João, um homem chamado João. Vou pôr aqui um J na mão dele. João. O sinalzinho aqui de enviado por Deus, santo. Ele veio como testemunha. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Então o que ele falava, isso aqui é da boca dele, era da luz. Ele falava da luz, que a luz é a palavra e a palavra é Deus. Ele veio falar da luz, dar testemunho. E só dá testemunho quem conhece. Testemunho. Aí falava para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Então todos os que escutaram, vou colocar um ouvido aqui, o testemunho de João, acreditavam porque ele era a testemunha da luz. Então ele falou daqui, né? Da luz, que era. Aí, ó. Ele não era a luz, mas apenas testemunho da luz. Ele não era a luz, ele é só homem, ele não era Deus, nada. Ele era testemunho da luz apenas. Aí ponto. Agora fala aqui. A luz verdadeira, o que é a luz verdadeira? Que é a vida, que é a palavra, que é igual a Deus, poderíamos dizer assim, que é Deus. Só que lá no começo a gente viu que a palavra era Deus, só que também estava diante de Deus. Então a palavra é Deus, só que ao mesmo tempo ela está junto de Deus sem ser a mesma pessoa de Deus, é uma pessoa diferente de Deus. Quando eu falo pessoa, é pessoa divina, né? Porque Deus não é pessoa, né? Então, a luz veio ao mundo, a palavra, a luz é a luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, que é como a gente viu aqui antes, né? Ó, a vida, cadê? A vida era a luz dos homens, que é a palavra.
E quando ele se refere à luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, que é essa daqui, ó, que a luz é a vida do homem, aquela que deu vida. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Então essa luz, a palavra, não estava no mundo, estava chegando. Chegando no mundo. Criou, só que não entrou no mundo. Estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. Então aqui estava no mundo. Aí depois chegou. Aqui estava chegando, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Então aqui, eu não vou deduzir nada, mas pelo que falou aqui, né? A palavra, quando criou o mundo, o homem não conhecia a Deus, que era a palavra. Só que isso é um entendimento que eu estou tendo agora, então não vou colocar, porque não está muito escrito assim, não entendi. Mas aqui está falando que a palavra foi feita dela, mas o mundo não a conheceu. Então a gente continua. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a reconheceram. Não entendi, então vou continuando. Ela, porém, deu poder de se tornarem filhos de Deus todos aqueles que receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Então a gente coloca aqui, aqueles que ouviram o testemunho e acreditaram no nome da palavra que é Deus, aqueles que acreditaram no nome da palavra, a palavra deu poder de quem acreditar se tornar filho de Deus. Aqueles que acreditaram no nome da palavra, a palavra deu poder de se tornar filho de Deus. Vou colocar um braço aqui forte. Coisa mais feia, mas isso mesmo. De se tornar filho de Deus. Ok. Então a gente vai... seu nome. Estes que não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. Todo mundo que aceita o nome da palavra e a recebe, esses são os que nasceram de Deus. Não nasceu do sangue, nem do impulso, nem da carne. Mas como assim não nasceu do sangue? Mas ninguém nasce do sangue, né? Será que é linhagem de sangue? Impulso da carne? O que é isso, impulso da carne? E desejo do homem? Como que nasce do desejo? É o que não vem de Deus. Então, como a gente não vai entendendo, e agora aos poucos também não vai entender, a gente guarda isso daqui na memória e depois lá pra frente a gente vê se entende, porque tudo faz sentido, né? Porque nada é colocado por acaso, né? Porque é só uma palavra, mas é só um... Então, aí falou aqui, ó, a palavra se fez homem. Então a palavra veio ao mundo e se fez homem. Então, cadê que ia pôr o mundo? Vou pôr outra parte aqui, ó. Veio ao mundo, vou colocar aqui, ó. Veio ao mundo, se fez homem. Vou colocar assim, ó. Como é que eu vou pôr aqui? Eu ia pôr um santo grandão. Como é que eu faço? A gente sabe que Jesus é o sinal da cruz, né? Então eu vou pôr aqui. O homem. Aí, ó. Esse homem que tem a cruz é Jesus, que é a palavra, né? Quem sabe? A palavra veio ao mundo e se fez homem. Então Deus se tornou homem. E habitou entre nós. Habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Então ele era cheio da glória. Eu vou pôr assim, ó. Contemplando a sua glória. Glória do Filho único do Pai. Então ele é Filho único, Deus só tem um Filho que é Deus. Então esse aqui é o Deus, ele é Pai. E a palavra é o Filho. Pelo que nós entendemos aqui. Que Deus, esse palavra, que é essa vida que veio aqui, paz. É mais ou menos isso. A glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Ele tinha amor e fidelidade. Amor e fidelidade. João dava testemunho dele. O que aconteceu aqui, ó? João dando testemunho dele. E proclamando. Proclamando é falar em voz alta. Este, aí João apontou. Este daqui, que não sabia o nome ainda, ó,
que a gente não viu. Este é aquele que a respeito de quem eu vos falei. Falou para quem estava escutando. Aquele homem que vem depois de mim passou à minha frente porque existia antes de mim. Aí a gente para aqui, mas espera aí. Ele veio depois, vem depois de mim, passou na minha frente e existia antes de mim? Aí como assim existia antes? Porque a palavra que se fez homem existia desde o começo, lembra? No tempo. Então isso aqui o começo é o tempo, desde o começo do tempo é eternamente. Essa palavra que é o Filho de Deus, que criou tudo, que veio ao mundo, que é a luz dos homens, que João veio testemunhar, ele já existia antes de Deus enviar João. Então ele existia antes de mim, que fala aqui, ó. Porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos, e um amor correspondente ao seu amor. Essa parte eu não entendo, que eu não sei o que é plenitude, mas eu vou ver mais ou menos, a gente vê aqui o contexto, né? E todos nós recebemos, e um amor que corresponde ao seu amor. Um amor que corresponde ao seu amor. Então tem um amor de Deus e tem um outro amor que é dos homens. Mais ou menos, não sei se é isso que está dizendo aqui, então a gente não vai falar. Quando ele não tem certeza que é isso que está falando, a gente fica quieto, para não falar besteira. Porque a lei foi dada por Moisés, então tem uma coisa que chama lei de Moisés, mas aqui não está falando que a gente acabou de ler, né? Mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. Olha o que está falando, amor e fidelidade. O que estava aqui, ó? Amor e fidelidade. Quem que é amor e fidelidade? Glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Esse aqui, o Filho único do Pai, é esse que é a palavra, que é Deus que veio e que disse tudo. Então, quem que é esse que tem amor e fidelidade? Veio através de Jesus Cristo. Então aqui aparece o nome da palavra, que é igual a Deus. Que é Deus, e também estava na frente de Deus, que criou o mundo, que deu a vida, que é a luz, que a treva tentou destruir e não conseguiu, e que veio ao mundo, se fez homem, cheio de amor e fidelidade. Essa palavra se chama Jesus Cristo. Então aqueles que acreditarem no nome da palavra, que é Jesus Cristo dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Que falou ali, pelas aqueles que receberem e acreditarem, né? Então a gente continua aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, ninguém da terra viu. Quem nos revelou Deus foi o Filho único. Quem que é o Filho único? Está aqui. Filho único é essa palavra, o Filho único, que está junto ao Pai. Aquele que veio de Deus, ele foi o único que viu ao Pai, que é Deus. E por meio dele nos foi revelado. Por meio de Jesus Cristo nos foi revelado a face de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único junto do Pai. Então a explicação que a gente entendeu é mais ou menos isso, ó. Viu, ó? Jesus, ele começar, que agora a gente sabe que a palavra chama Jesus. Jesus já existia desde o começo. Ele era um com o Pai e ele ficava na frente do Pai, que é Deus. Por meio de Jesus, que é a palavra, foi criado o mundo e sem tirar ele, tudo foi criado. Ele é a vida, e a vida que é a luz do homem, Jesus Cristo, que criou o homem. Existe uma trevas que tentou apagar essa luz, que é Jesus Cristo, não conseguiu. E falou, nasceu um homem enviado por Deus, chamado João Batista, que ele veio dar testemunho da luz, que era Jesus. Ele veio testemunhar Jesus Cristo. Se ele veio dar testemunho, ele conhecia. Aqui não fala, mas testemunho só pode dar quem conhece, né? Eu não vou testemunhar o que eu não vi e o que eu não sei. Então João testemunhou, e os que escutaram e acreditaram no nome da palavra, que agora a gente descobriu que é Jesus Cristo deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. Então aqui fala, né, que quem acredita
é porque já nasceu de Deus, né? E quem não acredita é porque não nasceu do sangue e da carne. Só que aqui fala uma coisa, os que acreditaram foi porque ouviram o testemunho de João. Então, para a gente acreditar, precisa que alguém anuncie ou diga para a gente quem é essa palavra. E por os que escutaram e acreditaram, Jesus deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, galera, é mais ou menos isso. Deus abençoe e amanhã a gente continua, porque é bastante coisa, né? E conforme vocês vão vendo que Jesus é Deus, né? Então, Deus os abençoe.